E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou falar do dashboard com painel de infrações. Tá vendo aqui que essa planilha? Vou reduzir aqui para você ver que é uma planilha Excel e ela é dividida aqui em 3 etapas: a etapa do cadastro, a etapa do lançamento e a etapa do dashboard. Vou deixar para falar da etapa do dashboard aqui no final e vou falar das outras etapas da planilha, começando aqui pelo cadastro. Então é importante a gente cadastrar algumas informações na planilha aqui, como os funcionários, o local, né, que os funcionários trabalham, as infrações, no caso aqui os funcionários são os motoristas, tá bom? As infrações, então os tipos de infrações aqui, e a classificação das infrações. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, grave, gravíssima, leve, média e por aí vai. Coloquei alguns exemplos também de infrações aqui, só para fins de curiosidade: frenagem brusca, direção distraída, curva brusca. O que é importante ressaltar aqui na parte de cadastro é que os funcionários e o local aqui tem que estar relacionado. Então esse funcionário aqui tem que ser desse local, esse funcionário tem que ser desse local e assim sucessivamente. Por quê? Na hora que eu preencher lá nos lançamentos, assim que eu colocar o nome do funcionário, aí vai aparecer o local automaticamente. Então, somente essas duas aqui são relacionadas. Então, por isso que a coluna B e a coluna C são coladas uma na outra. Então, tem que relacionar aqui o funcionário com o local. Essas outras já são separadas: as infrações, de modo geral, e a classificação das infrações também, de modo geral. As informações aqui não precisam estar respectivamente relacionadas, ok? Então, após ter feito o cadastro das informações, nós vamos para a parte de lançamentos ou base de dados. E aqui na base de dados nós temos algumas informações a serem preenchidas. Primeira coisa aqui é a data. Então nós vamos colocar a data aqui. Depois, o nome do funcionário. E aí o nome do funcionário aqui vai ser com base nas informações que nós colocamos lá no cadastro. Então nós temos aqui, ó, os funcionários que nós cadastramos lá. A infração, mesma coisa. Então nós temos aqui todas as infrações que foram cadastradas. Classificação, mesma coisa. Então toda linha dessa planilha aqui ela vai ser preenchida com base nas informações cadastradas lá na parte de cadastro. Quantidade aqui, quantidade da infração. Então nós tivemos aqui na data do 1 de 2024 o funcionário Anderson, e ele cometeu durante a viagem, durante o percurso, infração de frenagem brusca. Essa daqui era classificada como grave e ele cometeu uma frenagem brusca durante uma quantidade só de frenagem brusca durante o dia. Então, se ele tivesse cometido mais de uma, aí colocaria aqui a questão dessa infração aqui. Se ele tiver feito mais infrações diferentes, igual está aqui, ó, Anderson de novo, então você tem que colocar aqui no mesmo dia, repete a data, repete o motorista e coloca aqui a infração que ele teve e qual a classificação. Por que tem que ser assim? Porque cada linha dessa base de dados aqui ela corresponde a uma infração. Então você pode repetir a data, pode repetir o funcionário, só que a infração ela vai ter que ser distinta. Aí todas as informações aqui, a infração ela sempre vai ser distinta. Então nós temos aqui uma informação única de todas as infrações: a quantidade que aconteceu durante o dia e a classificação da infração aqui. Tranquilo? O local, o mês e o ano aqui, eles são preenchidos automaticamente. Então todas as células que tiver de cinza dessa planilha, elas têm fórmulas, como você pode ver aqui na barra de fórmulas, que são preenchidas automaticamente à medida que eu vou inserindo informações aqui nas linhas, ok? Agora vamos para a parte do painel dashboard. Aqui no painel dashboard nós temos algumas informações relevantes. Vou expandir aqui a tela. E aqui nós temos a quantidade total de infrações, que são 12. Quantidade mensal de infrações. Então nós temos aqui a quantidade de infrações por mês.
Quantidade de infrações por funcionário, então eu tenho aqui o nome do funcionário e a quantidade de infrações que ele cometeu. Quantidade de infrações por local, então eu tenho aqui o local e as infrações respectivas desses locais. Quantidade de infração por infração, então eu tenho aqui a infração e a quantidade de infrações que aconteceram aqui dessa infração. Quantidade de infrações por classificação, então tem aqui leve, média, grave, gravíssima, e a quantidade aqui em ordem decrescente. Nos filtros aqui da nossa planilha, nós temos o filtro por ano, por mês, por data e por funcionário, por classificação e por infração também. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse funcionário aqui, todos os gráficos aqui, eles se alteram em relação a esse funcionário. Ele teve só uma infração, essa infração foi em maio, aqui a quantidade de infrações foi uma, o local que ele cometeu a infração foi em São João da Ponte, quantidade de infrações, então qual foi o tipo de infração? Foi com a curva brusca que ele cometeu, e a quantidade de infrações por classificação foi uma infração média, então aqui só uma. Mudei aqui o funcionário, esse funcionário já teve 2 infrações, uma em fevereiro, outra em junho, o nome dele é Célio, quantidade total aqui 2, local das infrações, então foi todos nesse local, quantidade de e quais foram as infrações? Então foi uma frenagem brusca e outra direção distraída. E como que foi? Foi uma média e uma gravíssima. Então, os filtros aqui eu consigo fazer essa mesclagem, eu quero saber só as graves, aí eu consigo filtrar aqui todos os gráficos, eles se alteram só de curva brusca. Então o que foi que aconteceu de curva brusca aqui? Quais foram os funcionários que tiveram essa infração? Moisés, Cláudio, Anderson, Ari e tal. E aí eu consigo fazer esses filtros aqui nos gráficos, eles são totalmente responsivos. Beleza? Então essa daqui é a planilha dashboard e painel de infrações. Se ficou alguma dúvida em relação à planilha, pode estar deixando aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Se você quer dar uma sugestão de conteúdo aqui para o nosso canal, pode estar deixando aí nos comentários também, que eu vou dar uma olhada, vou responder. Posso até passar um prazo aí de estar criando esse conteúdo. E aí todas as semanas aqui nós postamos novos vídeos no canal. Beleza? Valeu, obrigado e fui!